Leitura do livro Milagres que Acontecem, por Mary Kay Ash. Capítulo 2. Um espírito de superação. A competição pode ser um forte fator motivacional, mas aprendi que é ainda mais poderosa quando você compete consigo mesmo e aprende com seus fracassos. Quando era criança, mamãe sempre me dizia: tudo o que todos podem fazer, você é capaz de fazer melhor. Após ouvir isso por suficiente vezes, convenci-me de que eu podia fazer melhor. Aos olhos de minha mãe, a maneira de provar que eu podia era ter apenas nota A na escola. Notas B simplesmente não eram suficientemente boas. Não queria desapontá-la, nem a mim mesma, então trabalhava ao máximo para atingir as metas que ela me havia dado. Mas, à medida que trabalhava para conseguir as melhores notas da classe, descobri que aquela competição de fazer o melhor também tornou-se parte das minhas metas. Naqueles tempos, nunca pensei em termos de vencer outras crianças. Tudo o que realmente queria era melhorar meu desempenho e minhas conquistas. Logo se tornou uma necessidade para mim a excelência em tudo o que fazia. Sim, queria vender o maior número de tickets do Mayfest, ou o maior número de caixas de biscoito do grupo de Bandeirantes. Mais importante, queria vender mais tickets e mais biscoitos do que eu havia vendido no ano anterior. À medida que progredia em minha carreira, o espírito de superação instaurado por mamãe ajudava-me a vencer os dias difíceis. E, a cada desafio, eu me concentrava em competir comigo mesma. Todos os sábados computava as vendas da semana e sempre queria que meus ganhos fossem um pouco maiores do que na semana anterior. Quando tinha sucesso, não era porque era mais talentosa do que as outras pessoas. Era porque me dispunha a fazer mais sacrifícios. Estava disposta a trabalhar duro e pagar o preço pelo sucesso. É claro que nem sempre atingia minhas metas, mas, por sorte, mamãe também me ensinou a perder. E o fez me encorajando a olhar para o futuro. Faça melhor da próxima vez. Tente com mais tenacidade. Penso que é importante ensinar que você não pode ganhar sempre. É simplesmente impossível ser o melhor durante todo o tempo. Quando vejo os pais torcendo para que os filhos ganhem, oro para que alguém os estejam ensinando como aceitar o fracasso. Porque todos os que competem têm de enfrentar derrotas e saber como continuar a partir delas. Uma de minhas expressões favoritas é: nós falhamos em direção ao sucesso. É verdade, aprendemos com nossos erros. Quantas vezes ouvimos falar que pessoas que nunca erraram é porque nunca tentaram fazer nada? Descobri que pessoas de sucesso nunca têm medo de tentar porque não têm medo de fracassar. Digo sempre às pessoas em nossa organização: se formos comparar joelhos, vocês vão descobrir que tenho mais cicatrizes do que qualquer um nesta sala. Isso porque caí e me levantei muitas e muitas vezes durante minha vida. No começo da Mary Kay Cosmetics não era assim. A empresa que você vê hoje foi criada apesar de muitos desapontamentos e reveses. Mas eu visualizei uma companhia em que qualquer mulher pudesse competir consigo mesma e, portanto, tornar-se tão bem-sucedida quanto quisesse. Desde o início, as portas de nossa companhia foram abertas para mulheres que acreditam que com trabalho duro e determinação
podem superar qualquer dificuldade. Qualquer mulher que tenham a coragem de sonhar e que estejam dispostas a pagar o preço. Acredito que você pode ter o que desejar neste mundo, mas, sim, você tem que pagar o preço. Durante minha infância, eu sabia que para conseguir alguma coisa, deveria desistir de algumas outras. Quando estudante, isso significou desistir de 1 ou 2 horas de sono para que pudesse estudar. Quando era uma jovem mãe, significou desistir de uma vida social. Não havia horas suficientes no dia para trabalhar, cuidar da casa, das crianças e ainda ter tempo para qualquer outra coisa. Mas nunca me ressenti por causa desses sacrifícios. Queria cuidar bem da minha família, construir uma casa melhor e mudar para um bairro melhor. Sabia que cada uma dessas metas tinha um preço e meu espírito de superação sempre me ajudou a sentir que o preço era justo e que valia a pena. Competir e buscar a excelência pode ser divertido. Quando criança, eu adorava a satisfação de trazer para casa as notas A que mamãe esperava. E no ginásio, divertia-me com a competição ao descobrir 3 novos talentos: datilografia, discursos de improviso e debates. Datilografar foi o meu primeiro desafio. Minha professora, Mr. Davis, tomou-me sobre suas asas. Com seu encorajamento, eu estava determinada a me tornar a melhor datilógrafa que pudesse ser. Meu maior desejo naquela época era ter uma máquina de datilografar, mas sabia que eram caras e nunca sequer me ocorreu pedir uma. Então, quase como num milagre, minha mãe me surpreendeu dando-me uma máquina Woodstock. Até hoje não sei como pôde economizar dinheiro suficiente para pagá-la, ou por quanto tempo teve que pagar por aquela maravilhosa máquina de datilografar. Mas era próprio dela encontrar caminhos. Ela nunca encontrava limites para me encorajar a ser excelente em tudo o que fizesse, e sabia que ter minha própria máquina iria me ajudar a desenvolver as habilidades como datilógrafa. Desnecessário dizer que aquela velha Woodstock foi uma das melhores posses que tive. E saber que mamãe havia se sacrificado para comprá-la me fazia ainda mais determinada a ser uma datilógrafa expert. Foi indescritível a minha satisfação quando, por fim, trouxe para casa o troféu de melhor datilógrafa da classe. Outra ambição de ginásio era saber falar de improviso muito bem. E, como na datilografia, uma professora maravilhosa me ajudou e me treinou. Antes de terminar o ginásio, participei de um concurso intelectual e consegui o 2º lugar. Que emoção foi saber que era a 2ª melhor de todo o Texas. No colegial, interessei-me por debates formais e também neste campo consegui algumas conquistas. Essas conquistas da juventude deram-me a coragem de praticar e desenvolver as habilidades de verbalizar. Ainda trabalho duro para tornar perfeita cada linha dos discursos que devo fazer. Como resultado, falar para milhares de mulheres nas reuniões da Mary Kay ainda me faz sentir o mesmo desafio e emoção que sentia durante aquelas competições. De fato, a emoção agora é ainda maior. O estímulo de mamãe e das professoras foi extremamente importante para mim, mas, quando olho para a minha infância, penso que a maior influência em meu espírito de superação veio de minha amizade com Dorothy Zapp. Quando éramos criança, eu simplesmente adorava nosso relacionamento especial. Agora sei que ter sido amiga de Dorothy
foi uma exposição a um mundo novo e empolgante. Reconheci em meu subconsciente que poderia ganhar um espaço naquele mundo se quisesse trabalhar por isso. A família de Dorothy tinha uma posição financeira muito melhor do que a minha. A sua casa, de longe, a mais bonita da vizinhança. Todos os dias, Dorothy cuidava dos seus cabelos loiros e encaracolados. Ela parecia ter saído da capa de uma revista. E todas as manhãs, Mary Kathleen aparecia no seu portão para ir à escola com a perfeita Dorothy. Ainda culpo aquelas manhãs na casa de Dorothy pelos quilinhos a mais. Dorothy era frágil e magra e nunca queria tomar seu café da manhã. Sua mãe insistia para que comesse as torradas com geleia de morangos e bebesse leite gelado. Mas quando ela não estava olhando, Dorothy passava tudo para mim. E quem era eu para ver todas aquelas delícias serem desperdiçadas? Além do mais, aquele café da manhã era suntuoso comparado à tigela de cereais que eu preparava para mim mesma como refeição matinal. Dorothy e eu compartilhamos todas as alegrias e tristezas de meninas. Como eu era uma estudante nota A, Mr. Zapp me considerava uma boa amiga para Dorothy e sempre me recebia bem em sua casa. Quanto a mim, considerava uma bênção ser amiga de Dorothy. Eu podia saborear o seu delicioso café da manhã todos os dias, ir de férias para a fazenda de sua avó e estar com sua família nas maravilhosas festas de Natal. Algumas das minhas mais queridas lembranças da infância são as das árvores de Natal do Zapp. Cada árvore ia até o teto, que era muito alto, e parecia encher todo o ambiente. Cada ano, eles tinham a mais bela árvore de Natal de todo o mundo. Embora aquele tempo eu não me desse conta, minha amizade com Dorothy me fazia mais competitiva. Queria ser digna de ser olhada por ela e esta era mais uma razão para tirar aquelas notas A. Além disso, quando Dorothy tirava A, eu tinha que tirar A+. Essa competição se estendia a outras áreas também. Por exemplo, se Dorothy vendesse 12 tickets para a Mary Fett, eu tinha de vender 20. Sua amizade me oferecia tanto que tinha de tentar ser digna dela. Nós estávamos sempre juntas e compartilhávamos tudo e nenhuma de nós tinha inveja uma da outra. Quando nos formamos, o pai de Dorothy foi promovido e a família se mudou para uma casa maior no lado certo da cidade. Fiquei tão impressionada que me lembro até hoje do endereço, 4042 Woodley. Após a mudança, não nos víamos tão frequentemente, mas depois de adultas, restabelecemos o contato. Era uma amizade maravilhosa e ainda é até hoje. Outra amizade de influência duradoura também começou naqueles tempos. Como Dorothy, Tilly Bass vinha de uma família muito mais influente que a minha. Seu pai era chefe de detetives na polícia de Houston e eu o considerava uma pessoa muito importante. Tilly e sua mãe sabiam que eu tinha que cozinhar e manter a casa para meu pai e me tomaram sob suas asas. Aquelas duas mulheres certamente me ensinaram muitas e muitas coisas que eu precisava saber. Tilly era um pouco mais velha do que eu e pela diferença de idade sentia que realmente tinha que me esforçar para acompanhá-la. Acho que tinha medo de que, se não fosse bem, ela não quisesse ser minha amiga. Graças aos céus, esse pensamento nunca passou por sua cabeça. Tilly me resgatou novamente quando era uma profissional, jovem mãe mantenedora da família. Naqueles dias não havia escolas maternais.
A mãe que trabalhasse fora dependia da família ou de amigos para o cuidado com as crianças. Tilly morava do outro lado da rua em que nós vivíamos e quando saía para fazer as reuniões de vendas, ela tomava conta das crianças. Nossa amizade sempre cresceu no decorrer dos anos e, recentemente, convidei Tilly e seu marido Lewis para compartilhar minha casa. Quando se tem que gerenciar uma casa muito grande, é necessária a ajuda de uma carinhosa e eficiente amiga. Frequentemente brinco, dizendo que Tilly se tornou aquela esposa que eu precisei durante todos os anos de sacrifício em direção ao sucesso. É uma piada que nunca vou ter que explicar para as mulheres com uma carreira profissional. Quando cheguei ao colegial, meu espírito de superação estava profundamente enraizado. Continuei com as notas A. Decidi terminar o colegial em 3 anos, não em 4. E isso atrapalhou minhas chances de ser a oradora da turma. Minha primeira experiência de inveja aconteceu quando Dorothy começou seus estudos no Rice Institute. Minha família não podia me manter na faculdade e, naqueles dias, bolsas de estudo eram raras. Portanto, o que eu podia fazer para competir com minhas amigas que podiam continuar os estudos? Sabia que tinha que ser algo grande. O que era grande para uma moça de 17 anos naqueles tempos? Você está certo. Eu me casei. Ele era membro de uma banda musical chamada Hawaiian Strummers e um artista de rádio em Houston. Pensei que tivesse sido um tremendo achado, uma espécie de Elvis Presley da época. Poderia não estar na faculdade, mas não havia dúvidas de que isso era uma pena no meu chapéu. Também foi a primeira vez que meu espírito de superação me criou problemas, pois me levou a fazer algo de que me arrependeria mais tarde. Começamos a construir nossa família e vida juntos, mas, quando o trabalho dele nos trouxe a Dallas, o jovem casamento tinha se tornado já muito infeliz. E quando ele nos deixou para servir a Segunda Guerra Mundial, tornei-me o único apoio emocional e financeiro de nossos 3 filhos. Mas o pior ainda estava por vir. Ao retornar da guerra, meu marido anunciou que queria o divórcio. Esse foi o pior momento da minha vida. Havia desenvolvido um senso de valor por minhas habilidades de esposa e mãe e me senti um total fracasso. Nada, nunca havia me abatido tanto. Mas não tive tempo de me sentar e sentir pena de mim mesma. Tinha 3 filhos para criar. Para isso, precisava de um trabalho que pagasse bem e com flexibilidade de horário. Essa condição era essencial, porque sabia que necessitava de tempo para estar com as crianças e que elas precisavam de mim. Vendas diretas foram a solução natural e me tornei uma representante da Stanley Home. Eu gostava de vender, mas nada me entusiasmava mais do que os concursos da empresa. Era o velho espírito de superação. Lembro-me de um concurso em particular que realmente me incentivou. A Stanley Home anunciou que quem recrutasse o maior número de representantes em uma única semana seria coroada Miss Dallas. Bem, decidi que essa era a única chance da minha vida. Ser Miss Dallas e estava determinada a ganhar. A estratégia de vendas era fazer reuniões de apresentação dos produtos, chamadas de festas. Mais ou menos 25 pessoas eram convidadas para a casa de uma anfitriã e a representante de vendas demonstrava e vendia os produtos da Stanley. Era essencial que eu tivesse vendas suficientes para pagar minhas contas, portanto, eu conduzia pelo menos 3 festas por dia. Sabia que não poderia conduzir as festas e ganhar um concurso de recrutamento. Portanto,
combinei com outros representantes que conduzissem minhas apresentações por uma semana. Daquele modo, eu poderia me concentrar em recrutar novas pessoas. Concluí que tinha uma fantástica fonte para novos recrutamentos na minha agenda. Tinha conduzido tantas festas e a agenda estava lotada de nomes de anfitriãs. Sentei-me e comecei a trabalhar. Telefonei para todas as anfitriãs da minha agenda. Algumas poderiam ter dito anteriormente que não estavam interessadas, mas as circunstâncias mudam. Portanto, telefonei para todas. Eu dizia: alô, Beth, minha companhia está planejando agregar mais pessoas em sua área e, quando me perguntei sobre quem seria fantástica fazendo esse trabalho que faço, pensei em você. Já pensou alguma vez em trabalhar? Ela poderia hesitar. Bem, Mary Kay, eu não sei. Então eu respondia: estarei perto de sua casa nessa tarde. Adoraria conversar com você por alguns minutos e levar uma literatura para que você leia. 14h seria conveniente? Durante toda a semana, usei as manhãs para telefonar para as anfitriãs e marcar encontros. E então, passei as tardes recrutando. Queria ganhar aquele concurso e, com 17 recrutas em uma única semana, eu venci. Decidi desistir dos ganhos sobre as vendas naquela semana para ganhar o concurso. Mas aconteceu que acabei ganhando quase o mesmo que ganharia com as apresentações. Você sabe, muitas mulheres não aceitavam o convite para se juntar à companhia, mas diziam: ah, que bom que você telefonou, eu preciso de... Ou, minha cunhada acabou de me falar que gostaria de organizar uma festa. Agora, não parece muito, mas ainda tenho a faixa de Miss Dallas. Reconhecimento era tão vital para mim quanto dinheiro. Estava convicta de que eu não era a única mulher competitiva. Por isso, quando criei minha companhia, lembrei-me deste ponto importante. Acreditava que ainda haveria pessoas que não trabalhariam duro por dinheiro. Haveria mulheres que trabalhariam duro por reconhecimento. E, como queria uma companhia que utilizasse os melhores elementos da competição, cuidadosamente evitei concursos em que poderia haver apenas 1, 2 ou 3 ganhadoras. Tenho convicção de que a competição é muito mais produtiva quando você está competindo consigo mesmo. Portanto, na Mary Kay, todas podem ser vencedoras. Assim como a faixa de Miss Dallas era um símbolo da minha vitória, toda a organização cria seus símbolos. Uma vez trabalhei para uma organização que premiava com xícaras as reuniões que vendessem $1.000 no mês. Certamente você sabe que fiz o que pude para ganhar o maior número de xícaras possível. Colocava-as numa estante até que não havia mais espaço e logo havia tantas que foram parar numa caixa dentro do closet. Aquilo me ensinou que os símbolos deveriam ser ao mesmo tempo bonitos e práticos. Na Mary Kay ganhamos reconhecimento internacional por símbolos como carros, casacos de pele, férias dos sonhos e diamantes. Mas tudo começou com o Golden Globe Club, Clube da Taça de Ouro. Minha intenção era simples. Para cada transação mensal de $1.000, a consultora ganharia uma linda taça folheada a ouro. Quando completasse 12 taças, ganharia uma bandeja combinando. Após 20 taças, ganharia um jarro. Logo teria um lindo conjunto para sua sala de jantar. Estava extremamente entusiasmada quando contei meus planos a Richard. Tudo o que ela tem que fazer para ganhar a taça é vender $1.000 em um mês. Richard olhou para mim incrédulo e disse: nós estamos lidando com a realidade.
Nossas melhores consultoras vendem aproximadamente $150 por semana. E você está falando de vender $1.000 num mês? Você acha que elas vão fazer isso para ganhar esta taxa estúpida? Você deve saber que isso aconteceu nos dias em que ainda estávamos publicando os nomes de pessoas que vendiam $100 ou mais por semana. Todas as 5, isso mesmo. Mas lembrei-me do concurso de Miss Dallas. Reconhecimento é a chave, pensei. Sim, Richard, disse firmemente. Elas vão trabalhar por isso. Este será um clube muito exclusivo. Somente algumas pessoas possuirão uma taça dourada e elas o farão porque querem o reconhecimento que a taça simboliza. Eu penso que você perdeu a cabeça, disse ele. Na opinião dele, ninguém no mundo se esforçaria para ganhar uma taça, ainda que folhada a ouro. Mas muitas mulheres o fizeram. Competiram com seus próprios recordes do passado para ganhar aquelas taças. Após 1 ano ou 2, tivemos que parar de assiná-las. Estávamos simplesmente dando muitas taças. E então, alguns anos depois, começamos a ter solicitações de que a companhia as comprasse de volta, porque muitas consultoras simplesmente não tinham mais o que fazer com inúmeras taças. Foi deste programa pioneiro que desenvolvemos a escada do sucesso, também baseada no princípio de que a pessoa compete melhor consigo mesma. O símbolo desta competição é um broche dourado em formato de escada, onde cada pedra e número ali colocado significa um patamar pessoal de sucesso. Consultoras e diretoras usam sua escada com grande orgulho. E todos sabem que uma pessoa com a escada coberta de esmeralda é uma de nossas melhores consultoras. É como ter um boletim cheio de As em sua lapela. Na Mary Kay Cosmetics, nós buscamos ter concursos para que todas tenham a chance da vitória. Já vi muitos concursos em que só existe o primeiro, segundo e terceiro prêmio e todos os demais perdem. Uma vez trabalhei como diretora nacional de treinamento para uma companhia de vendas diretas que usavam esses métodos para motivar pessoas. Como treinava a força de vendas, precisava viajar para muitas cidades diferentes. Costumava dizer que a minha maior necessidade naquele trabalho era um taier de amianto, pois, onde quer que fosse, tinha que apagar incêndios, antes que pudesse começar o treinamento. Você não pode ensinar e nem motivar pessoas que estão tentando enforcar umas às outras. Sabia que em minha companhia eu não queria ver ninguém pisando em ninguém para ganhar um concurso. Esse tipo de competição é apenas destrutivo. André Carnegie disse: o primeiro homem pega a ostra e o segundo só consegue a concha. A competição em que há apenas um vencedor pode motivar algumas pessoas, mas acredito que produz, em geral, mais resultados adversos. Na Mary Kay, todas têm a oportunidade de pegar a ostra, a concha e a pérola. Mas nós vamos um passo adiante. Em vez de pérolas, damos safiras, rubis, diamantes e esmeraldas. Hoje, Mary Kay Cosmetics é muito mais do que uma ideia pós-aposentadoria ou um desejo. Tornou-se uma realidade. E para mim é um sonho realizado. E a parte mais bonita é que todos os dias eu vejo o sonho se tornar realidade para outras mulheres. Gostou desse áudio-vídeo? Então, registre aqui abaixo aquele seu joinha do incentivo, compartilhe com a sua rede e nós nos encontramos no capítulo 3. Um beijo no seu coração.